Novamente, saúde amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. O salmista diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós criamos esta alegria nesta manhã. Que a alegria do Senhor possa resplandecer no nosso rosto. Que a alegria do Senhor nos motive cada vez mais para adorar esse Deus em espírito e em verdade. Eu convido a todos aqueles que entraram aqui para que adorem a Deus em espírito e em verdade. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que façamos juntos a leitura da invocação que se encontra em Salmo 95, 1, e diz assim: venham, cantemos com júbilo ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. Curvemos as nossas cabeças para uma oração de adoração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós damos graças pelo privilégio de podermos estar aqui na tua casa nesse domingo para prestar mais este culto a ti. Queremos te pedir, ó Pai, que tu possas dirigir cada pedaço desse culto, Pai. Que esse culto possa ser agradável a ti e somente a ti, ó Deus. Que possamos, ó Pai, estar atentos a cada pedaço deste culto. Que possamos, ó Pai, estar aqui presente inteiramente a ti, ó Deus. É o que nós pedimos em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Vamos, irmãos, para que cantemos junto o cântico 20 cristãos cantaram. 3, 5, 2, terminado. Alleluia, Alleluia.
E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Inspirados nessas palavras, eu convido os irmãos para que possam curvar as suas cabeças em alguns instantes de oração silenciosa. Oremos.
Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Vamos adorar ao nosso Deus, como lemos há pouco no livro de Salmos. Devemos nos apresentar a Ele como entre todas as coisas, entre muitas coisas, com cânticos de louvor. Quando cantamos a Deus com o coração puro e com os nossos corações ao alto, Deus recebe o nosso louvor. Através do nosso louvor trazemos as nossas petições também, a nossa gratidão, mas principalmente a nossa vida derramada sobre os pés da cruz. Vamos fazer isso agora com cânticos, músicas, como fazemos sempre, exaltando Deus por quem Ele é, acima de tudo. Vamos adorar a Deus. Louvado seja Deus, porque Deus levanta tantas pessoas para escreverem bonitos, hinos fáceis, mas acima de tudo que honram o nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus com mais um hino, que esse hino específico ele traz à memória inúmeros versículos, desde Isaías, que fala do Criador que regou a terra seca, quando Jesus fala para a mulher samaritana, para a mulher enferma, que dela correrão rios de água viva, quando Jesus fala que todo aquele que nele crê jamais terá sede, no livro de Apocalipse, que fala dos rios de água viva que fluem no rio cristalino no reino de Deus. A água, para nós cristãos, dentre os muitos significados, traz principalmente o significado de pureza. No Antigo Testamento, quando as pessoas se purificavam nas piscinas para tirar os seus pecados, as suas doenças, suas imundícies. E principalmente para nós cristãos, nos traz a memória do nosso batismo, aqueles que foram batizados quando crianças, aqueles que foram batizados quando creram. E
que deixaram, junto com a água que desceu da sua cabeça, do seu corpo, toda aquela vida mundana, aquela vida que não servia a Deus, que servia a tudo aquilo que não presta. Essa mesma água que nos lavou passa a correr dentro de nós, como uma água viva, que nos traz vida, que expulsa dia após dia o velho homem, que, louvado seja Deus, um dia foi morto e deu lugar a um novo homem, que em breve estará vendo, estará tocando nos rios de água viva, no reino dos céus. Vamos trazer à memória todos esses versículos, todas as passagens, enquanto cantamos, enquanto louvamos e esperamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Vamos louvar.
aqui, Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Nós, Pai, queremos te agradecer mais e mais por tudo que Tu és, por tudo, ó Pai, que Tu tens feito por nós, ó Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, porque Tu és um Deus extraordinário, um Deus todo-poderoso, um Deus sublime, um Deus digno de honra, de adoração, ó Pai. E estamos aqui, ó Pai, entregando-nos, ó Pai, humildemente a nossa adoração. Recebe, ó Pai, recebe. Eu sei que não é suficiente, ó Pai, por tudo que Tu fez, ó Pai. Não é suficiente o que nós fazemos aqui, mas nós entregamos, ó Pai, com amor, com gratidão a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não por tristeza ou por obrigação, porque o Deus ama
quer falar mesmo para ela, né? Que os médicos possam descobrir o que ela tem e dar o melhor tratamento. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de pedir para a igreja orar pela família da minha prima. Perdi uma prima essa semana na quinta-feira, com 48 anos. Deixa aí 3 filhos, né? Então, pedi para ela orar pela família. Eu queria pedir oração pelo meu irmão Wilson. Amanhã ele vai passar por um procedimento cirúrgico. Eu queria agradecer porque o seu Borges chegou na sexta-feira à noite na sua casa. Então, um mês de internação, né? E foi difícil porque ele teve infecção hospitalar, por isso que ele ficou todo esse tempo. Mas louvado seja Deus, ele já está em casa. E pedir oração pela sogra do meu irmão. Ela mora em Atibaia e ela sofreu uma queda. Ela já está com 95 anos. Então, essa queda levou ela a ficar na UTI. Ficou na UTI acho que uns 20 dias, né? Agora ela já foi para casa. Mas o X é que ela não está mais andando, né? E está sendo muito difícil para a família, né? Então, vou orar pela vida da dona Odalva, né? E pela sua família. A Conceição pediu para eu falar sobre a família da Zélia, né? A Zélia pede orações aí pela Valquíria, que a gente colocou aí no noticiário da igreja. A Valquíria está em cuidados paliativos. A Valquíria é a esposa do Lauro, que é irmão da Zélia, né? O Lauro já falecido. A Valquíria lida há muitos anos com a esclerose múltipla e agora está nos cuidados paliativos. Então a Zélia pede para que a gente ore, para que Deus tenha misericórdia da Valquíria e também pelas suas filhas, né? Pela Flávia, pela Cláudia, todas foram membros aqui da nossa igreja, estão lá em Águas de São Pedro, né? E a Zélia e o Ayrton também estão aí sob aviso para viajar para lá a qualquer momento. Então vamos orar pela família, esse momento difícil de separação, que Deus console os corações. Aproveitando também, pedir oração pela Deise, a mulher do reverendo Assim, está num estado bem delicado da sua saúde. Oremos. Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor mesmo escutou a voz do teu povo querido. Homens e mulheres emocionados pelo teu Espírito Santo, clamando não para si mesmos, mas por pessoas que carecem, por pessoas que precisam da tua intervenção. Pai, assim como o teu Espírito Santo deu semente a essas irmãs e irmãos, que o Senhor esteja fazendo a tua obra, Pai, porque o Senhor deu o primeiro passo a nós clamarmos, a nós entregarmos nas tuas mãos as necessidades dessas pessoas. E que o teu Espírito Santo, de acordo com a tua vontade, esteja alcançando essas pessoas, esteja curando essas pessoas para a honra e glória do teu nome, Pai. Também quero te pedir por essas irmãs que clamaram a ti, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida delas também. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão e irmã que está aqui nesta manhã, ó Pai. De cada irmão que esteja ouvindo a tua mensagem nesta manhã, ouvindo a tua palavra nesta manhã, que tenha se colocado à tua disposição para te louvar, para te adorar. E agora, em especial, Pai, eu quero clamar pelos enlutados. Não é fácil nos despedirmos de pessoas que amamos, de pessoas que queremos bem, de pessoas próximas a nós. Todos aqui já passaram por isso. Mas em nome de Cristo Jesus, eu quero te pedir que o Senhor enxugue as nossas lágrimas. Que o Senhor coloque em nossos corações que para todos os filhos de Deus um dia se reencontrarão na eternidade.
Porque o Senhor não é um Deus de morte, o Senhor é um Deus de vida. E nós cremos na vida eterna contigo, Pai. Traga essa paz aos nossos corações. Enxugue as nossas lágrimas. Nos abençoe e nos traga a alegria também do Senhor. Pois é esta alegria que nós queremos sentir diariamente. A alegria que vem de Ti, não por causa das circunstâncias, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está presente. E é esta alegria que nos faz caminharmos gratos e certos de que o Senhor ouviu as nossas orações, porque foram feitas através do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido as crianças aqui à frente. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por estar na tua casa, Senhor, nessa manhã brilhante, Pai, quando começa o inverno, Senhor, mas tu aqueces as nossas orações e te agradecemos por isso. Obrigado, Pai, porque sempre temos o desejo de estar na tua casa, Pai, e que esse desejo possa, Senhor, permanecer nas nossas orações e aumentar a cada dia. Obrigado, Pai, pelas crianças que aqui estão, porque os seus pais as trouxeram hoje, Pai. Que tu possas, ó Deus, abrir o caminho para esses meninos, ó Pai, para que eles possam sempre estar sob a tua proteção, sob a tua bênção, Senhor. Que tu possas dirigir a vida deles, ó Pai, preparar para eles um futuro, ó Pai, junto com o caminho do Senhor, ó Pai, que eles possam sempre trilhar os seus caminhos. Abençoa os seus pais, dando sempre sabedoria, que eles possam, Senhor, educar essas crianças nos teus caminhos, ó Pai, e trazê-los para a igreja, para que eles possam desenvolver, Senhor, perdão, mas fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe nossas vidas. No momento do louvor, eu fechei os olhos e vi que tinha 3 pessoas cantando aqui à frente. Aí eu fechei os olhos para eu subi 2. Cadê a irmã? A irmã estava atrás da bateria. Parabéns, irmã, que Deus continue abençoando a nossa vida. E gostaria de começar agradecendo a cada irmão, a cada irmã que esteve presente no dia de ontem aqui na igreja. Foi algo maravilhoso, foi algo ímpar na minha vida. Eu creio que todos eles sentiram a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, principalmente na cozinha. É muito bom trabalhar com os irmãos e ver os irmãos trabalhando, fazendo pacote, recebendo. E é algo maravilhoso e tudo feito com alegria. As pessoas que separaram as roupas, deixaram de forma atraente, de forma bonita. Agradeço aos irmãos que contribuíram também. Ali foi um momento também de proclamação da palavra de Deus. Ali foi um momento de manifestação do Espírito Santo de Deus. Através daquele momento, pessoas viram em nossos olhares, em nosso sorriso, em nossa alegria, um pouco mais do que é servir a Deus. Eu agradeço muito a Deus pela disposição. A Patrícia me disse que a fila às vezes começava 10 horas, 11 horas, 9 horas.
4 horas da manhã. 4 horas da manhã, ficou na pila, uma mulher muito querida, ficou um bom tempo ali com a gente conversando, levou 4 sacolas de roupa, que vai ser uma bênção para a vida dela. E a todos aqueles que saíram perfumados, que saíram abençoados, abençoados por Deus em primeiro lugar, e abençoados pelos irmãos e irmãs que ajudaram de certa forma. E mesmo aqueles que não estiveram aqui, eu agradeço porque com certeza estiveram orando a Deus, estiveram contribuindo de alguma forma. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 4. Versículo 12 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oremos nesse momento pela iluminação de Deus, da sua palavra, pelo nosso irmão que esteja orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, que nós colocamos aqui diante de Ti para ouvir a Tua palavra, Pai. Primeiro, queremos te pedir que possa, Pai, acalmar os nossos corações, nossa mente, tira, Pai, qualquer ansiedade que esteja nos tocando. Também queremos te pedir, Pai, para os nossos ouvidos, para que possamos ouvir juntamente a Tua palavra, para que ela possa, Pai, entrar em nossos corações e a dia, Pai, crescer e dar feliz, que possamos te servir com todos eles. Fica, Pai, com o pastor que dá a Tua palavra, e fica com cada um de nós, para o nosso pedido em nome do Filho amado. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. Eu gostaria de trabalhar nesta manhã um tema: Jesus, a fonte de água viva que satisfaz e transborda. Jesus, a fonte de água viva que satisfaz e transborda. Jesus Cristo é a fonte de água viva que satisfaz plenamente a alma do pecador e faz transbordar a sua graça através daqueles que foram transformados por Ele. A água viva que Cristo concede satisfaz a sede espiritual, transforma o coração, transforma os corações e transborda em testemunho para a glória de Deus. Essa segunda parte é muito interessante. Terceira parte: transborda em testemunho para a glória de Deus. Quem bebe da água viva que é Cristo encontra satisfação para a sua alma e torna-se um canal através do qual essa graça alcançará outras pessoas. Existem duas necessidades humanas vitais para a vida humana. Uma é a água e a outra é o alimento. O corpo humano é composto em sua maior parte por água. Sem ela, a vida rapidamente desaparece. Já sem o alimento, uma pessoa pode sobreviver até algumas semanas, mas sem a água, rapidamente desaparece. Não é por acaso que Jesus utiliza essa figura para ensinar as verdades espirituais, para ensinar as suas verdades. A água representa a salvação de Cristo, representa a vida eterna, representa a atuação resgatadora de Cristo Jesus, do Espírito Santo de Deus. O alimento representa a obediência à vontade de Deus. Como o próprio Senhor afirmou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 3 e 4. Assim como o corpo necessita da
necessita água para viver. A alma humana necessita de Cristo para ter vida. A alma humana necessita de Cristo para ter vida. O problema da humanidade, irmãos e irmãs, não é apenas moral, não é apenas social ou apenas emocional. O problema do homem é espiritual. Desde a queda, o ser humano encontra-se separado de Deus e busca preencher frequentemente esse vazio em fontes inadequadas. Quais são essas fontes? O ser humano busca preencher esse vazio através do dinheiro, através do prazer, através do poder, através dos relacionamentos, através da religião, através do sucesso que promete satisfação, mas não consegue saciar a sede da sua alma. Antes mesmo de chegarmos ao poço de Jacó, João nos apresenta uma declaração extraordinária. Olha o que João diz: era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Essa necessidade não era geográfica. Os judeus frequentemente evitavam passar por Samaria, evitavam ter contato com os samaritanos. E por que isso? Porque o reino do norte, quando os assírios invadiram e levaram cativeiros no ano 722 antes de Cristo, aquelas pessoas que ficaram no reino do norte eram considerados não judeus mais. Eles entendiam que os verdadeiros judeus eram aqueles que foram levados cativos, que foram embora. Porque aqueles que ficaram no reino do norte, eles se misturaram com os assírios, se misturaram com os povos, e aqueles judeus que foram levados cativos entendiam que eles estavam contaminados, não era mais um povo puro. Dessa forma, eles não eram bem vistos pelos judeus. Não era uma necessidade geográfica passar por Samaria, era uma necessidade divina passar pela Samaria. Havia uma mulher que seria alcançada pela graça de Deus. Havia uma alma sedenta que seria encontrada pela fonte da água viva. Antes que a mulher procurasse Jesus, meus irmãos e irmãs, Jesus já estava indo ao encontro dela. Antes da mulher procurar Jesus, Jesus já estava indo ao encontro dela. Essa é a história do Evangelho. A salvação começa com a iniciativa em Deus e não com a iniciativa humana. Em João capítulo 4 encontramos uma mulher que foi ao poço buscar água para o seu corpo, mas encontrou aquele que podia dar vida eterna para a sua alma. Em primeiro lugar, nós veremos, irmãos e irmãs, que Jesus busca os sedentos pela sua graça soberana. Jesus busca os sedentos pela sua graça soberana. Do ponto de vista geográfico, como nós vimos, não era necessário passar por Samaria, mas do ponto de vista do plano eterno de Deus, era indispensável passar por Samaria. Cristo tinha um encontro marcado com uma mulher que não procurava, mas que queria ser encontrada por Ele, que seria encontrada por Ele. Cristo tinha um encontro marcado com uma mulher que não procurava, mas que seria encontrada por Ele. Aqui encontramos uma das grandes verdades do Evangelho de Deus, da palavra de Deus. A iniciativa da salvação começa em Deus. A mulher samaritana representa a condição espiritual humana. Vejam bem quem era essa mulher. Ela era uma samaritana, como nós já vimos, rejeitada pelos judeus. Ela era uma mulher. A mulher era desprezada naquela cultura. Como disse pela manhã, nos textos que nós vemos Jesus fazendo um milagre, transformando, diz: existiam uma quantidade exata de homens e mulheres e crianças. Mulheres e crianças eram desprezadas por essa cultura. Essa mulher era desprezada. Essa mulher também era uma pecadora, vivendo em desobediência à lei de Deus. Essa mulher era uma mulher sedenta, que procurava satisfação em fontes erradas.
Aos olhos da religião, ela era uma pessoa improvável que reconheceria, que aceitaria o chamado de Cristo Jesus. Mas aos olhos da graça, ela era o alvo de Deus, o alvo da soberania de Deus. Porque Deus, Jesus, não olha com os nossos olhos, não olha com a nossa forma de pensar, mas olha com os seus olhos, com a sua soberania. Graças a Deus por isso. Jesus atravessa barreiras étnicas, Jesus atravessa barreiras morais, Jesus atravessa barreiras religiosas, Jesus atravessa a distância entre um Deus santo e um pecador perdido para salvar. Ele não espera que a mulher suba até ele, ele não espera que a mulher vá até ele não espera que a mulher o busque. Ele desce até ela. Como afirmou o Senhor, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A mulher estava procurando água, mas Cristo estava procurando uma ovelha. De acordo com Thomas Watson, um puritano, até que Cristo seja precioso para nós, nada do que possuímos será suficiente. Até que Cristo seja precioso para nós, nada do que possuímos será suficiente. A mulher havia procurado satisfação em relacionamentos. Talvez imaginasse que o próximo relacionamento resolvesse os seus problemas, resolvesse a sua vida. Mas ela continuava vazia, porque o coração humano foi criado por Deus. A satisfação não vinha dos outros, na busca que ela tinha, mas a satisfação vinha somente por Deus, em Deus. Enquanto Cristo não ocupa o lugar central da sua vida, nada conseguirá preencher verdadeiramente a sua alma. Muitas pessoas continuam vivendo como essa mulher samaritana, buscam satisfações em conquistas, buscam em bens materiais, buscam em prazeres, buscam em relacionamentos, ou até mesmo em uma religião, uma religiosidade sem Cristo. Mas a graça de Deus continua buscando pecadores sedentos. O mesmo Jesus que foi ao encontro daquela mulher continua indo encontro a homens e mulheres sedentos. E nesta manhã não é diferente. Ele veio ao encontro de homens e mulheres sedentos que desejam beber da fonte da água. Vimos até aqui, meus irmãos, que Jesus busca os sedentos pela sua graça soberana. Veremos agora que Jesus satisfaz os sedentos com a água viva. Jesus satisfaz os sedentos com a água viva. A mulher pergunta: acaso tu és maior que o nosso pai Jacó? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó? Ela ainda estava pensando no poço que podia dar água, mas Jesus estava falando com ela da fonte da água viva. Ela estava pensando em água física, mas Jesus estava oferecendo a vida eterna a ela. Jacó cavou o poço, Cristo ofereceu a fonte inesgotável de água viva. Jacó ofereceu água temporária, Cristo concedeu a vida eterna àquela mulher e pode conceder a vida eterna àqueles que não têm nesta manhã. Jacó supriu uma necessidade do corpo, Cristo supre a necessidade da alma. Quantas pessoas nos dias de hoje estão doentes, com doenças físicas que começaram em sua alma e ainda não entenderam que muitas doenças podem ser curadas através do Espírito Santo de Deus. Que apesar do seu físico estar doente, sua alma está mais doente e precisa ser sarada, curada por Cristo Jesus. Então Jesus declara: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber desta fonte, deste poço de
tornará a ter sede. Essa frase resume toda a experiência humana com Deus. O pecado nunca satisfaz. Ele promete mais do que pode entregar. O dinheiro nunca é suficiente. O prazer nunca é suficiente. O poder nunca é suficiente. O sucesso nunca é suficiente. Sempre existe mais sede. Sempre existe mais vazio. Sempre existe mais insatisfação. Por isso Jesus faz uma promessa extraordinária. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É isso que Jesus promete. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isso não significa ausência de lutas, meus irmãos e irmãs. Ausência de sofrimento. Não significa ausência. O sofrimento, como eu disse, significa a alma que encontra o seu Senhor, enquanto a sua verdade, a sua verdadeira satisfação é a obra do Espírito Santo, da regeneração, é a graça transformadora que transforma o coração, é Deus fazendo nascer uma nova criatura. Isso significa aquele que bebe da água e ainda mais a salvação eterna em Cristo Jesus. O teólogo João Calvino disse: fora de Cristo, tudo que os homens possuem é vazio. Cristo não é apenas uma ajuda para a vida, Cristo é a própria vida. Ele não é apenas um complemento, Ele é a suficiência. Ele é o único Salvador, Ele é a fonte de água viva. Muitas pessoas continuam vivendo em cisternas rachadas, correm atrás de tudo, experimentam de tudo, possuem tudo, mas continuam vazias, porque somente Cristo pode satisfazer a sede da alma. A pergunta não é se você está bebendo, a pergunta é de qual fonte você está bebendo. Diariamente você tem bebido da fonte verdadeira, da fonte de Cristo Jesus, ou você tem bebido de cisternas rachadas, de poços que têm águas contaminadas, e só na hora da dificuldade, na hora da luta, você lembra da fonte, que é Jesus Cristo. E graças a Deus que no momento da dificuldade, no momento da luta, você lembra de Jesus, pois neste momento, em todos os momentos de nossas vidas, é somente Ele que pode satisfazer a nossa necessidade, satisfazer a necessidade das nossas almas, pois Cristo é a fonte verdadeira. Jesus busca os sedentos pela sua graça soberana. Jesus satisfaz os sedentos com a água viva. E em terceiro lugar, Jesus faz transbordar a sua graça através dos salvos. Jesus faz transbordar a sua graça através dos salvos. Diz assim a palavra de Deus: depois de encontrar Cristo, a mulher deixa seu cântaro. Olha que interessante. Depois de encontrar a Cristo, a mulher deixa seu cântaro. João registra esse detalhe porque ele possui um significado profundo. Ela foi ao poço em busca de água, mas encontrou algo infinitamente maior. Ela encontrou o Salvador. O cântaro ficou para trás, as suas prioridades ficaram para trás, o seu coração mudou, sua vida mudou, porque agora ela encontrou a verdadeira riqueza, porque ela agora encontrou o Senhor Jesus Cristo, porque ela agora encontrou algo que preenchia o vazio no seu coração, encontrou o seu Salvador. Imediatamente ela corre para a cidade e anuncia: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Esta mulher, meus irmãos, ela não possuía uma formação teológica. Ela não era pastor, não era um padre, não era um mestre em teologia, não era uma líder religiosa, não ocupava cargo na igreja, não ocupava uma posição de destaque, mas esta mulher havia experimentado a
E essa mulher saiu e foi um instrumento de Deus. Mais tarde disseram: agora cremos. Antes disso, muitos samaritanos creram por causa do testemunho dela. Ela saiu e testemunhou o que Cristo fez na vida dela. Algumas pessoas pensam: mas eu não sei falar, eu sou gago, como disse Moisés, eu não tenho uma boa oratória, eu sou tímido. Meus irmãos e irmãs, você tem algo que eu não tenho para você, que eu não tenho para te oferecer. Você tem algo que só você tem. Você experimentou a graça de Deus. Olhe para a sua vida e veja o que Cristo Jesus fez em ti. O que Cristo Jesus tem feito em você. Isso é algo magnífico. Conte às pessoas o que Cristo tem feito a você. Esta é a melhor pregação que você pode dar aos sedentos, que você pode levar às pessoas que necessitam. O que Cristo fez em você. O que Cristo está fazendo em você. E o que Cristo há de fazer em você. Foi isso que essa mulher fez. Ela falou aos samaritanos. E os samaritanos disseram mais tarde: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo ouvimos. Nós mesmos ouvimos que Jesus disse o que Ele é. A mulher foi o instrumento e Cristo foi o Salvador. Ela apontou para Jesus e Jesus salvou todos aqueles que ela havia apontado para Ele. É exatamente assim que Deus continua agindo nos dias de hoje. A água viva não permanece parada. A água viva não permanece estagnada, meus irmãos e irmãs. A salvação que Deus nos deu não é para nós ficarmos estagnados em nosso canto, gozando, nos alegrando com um presente precioso que nós guardamos no lugar que nós temos até medo de sair, para que ninguém toque. Não, essa salvação ela está agindo, ela está transbordando, ela deve transbordar, ela deve alcançar outras pessoas, ela deve produzir testemunho, ela deve glorificar a Deus através das nossas vidas. De acordo com Martim Lutero, somos apenas mendigos, mostrando a outros mendigos onde encontrar o pão. Repito, somos apenas mendigos, mostrando a outros mendigos onde encontrar o pão. A mulher samaritana tornou-se exatamente isto, uma pecadora alcançada pela graça, apontando para outros pecadores, ou apontando outros pecadores para o Salvador. Irmãos e irmãs, o verdadeiro cristão não é apenas o recipiente da graça de Deus, não é apenas o recipiente da bondade e do amor de Deus. Ele é um canal de graça que jorra através da sua vida. Quando Cristo transforma uma vida, essa transformação alcança outras pessoas. Famílias são impactadas por essa transformação. Amigos são alcançados. Colegas de trabalho são influenciados. Nós cristãos devemos ser os maiores influenciadores deste mundo. Eu fico pasmo quando eu vejo pessoas com milhares ou milhões de seguidores e dizem: eu sou influenciador. O que aquela pessoa tem para influenciar? Coisas vazias. Vejam bem os maiores influenciadores que eles têm. Eles são vazios. Eles têm o que o mundo oferece. Eles têm riqueza, têm dinheiro, têm prosperidade, de acordo com o que a humanidade deseja. Mas nós temos a vida eterna. O cristão é o primeiro influenciador pós-Cristo, o maior influenciador. É assim que nós devemos ser influenciadores em Cristo Jesus. Tudo porque a água viva continua transbordando e deve transbordar em nossa
ovelha perdida. O Salvador cansado esperava uma mulher cansada. Ela carregava um cântaro nas suas mãos, mas carregava também em sua vida a culpa. Carregava em sua vida fracassos. Carregava em sua vida decepções. E uma sede que nenhum relacionamento havia conseguido saciar. Jesus diz a quantidade de homens que ela teve. E ainda diz que o que está contigo não é o seu marido. Esta mulher buscava saciar a sua sede desses homens. E ela foi ao poço, buscando água para o corpo, mas encontrou vida para a sua alma. Muitas vezes acontece isso com a gente. A gente pede algo para Deus e Deus nos dá outra coisa, porque Ele entende a necessidade do ser humano. Ela chegou sedenta e saiu transformada. Chegou vazia e chegou cheia do Espírito Santo de Deus. Chegou procurando água e saiu carregando a fonte da palavra de Deus. Há uma ilustração que retrata bem a condição do homem sem Deus. Imagine uma pessoa perdida no meio do oceano. Por todos os lados essa pessoa vê água em abundância, mas ela não pode beber desta água, porque quanto mais ela bebe desta água salgada, mais sede tem. Aquilo que parece para ela a solução, a água, torna-se um problema, torna a destruição da sua vida. Assim é o ser humano sem Cristo. Está cercado de ofertas do mundo: dinheiro, prazeres, entretenimento, poder, sucesso, reconhecimento humano. Tudo isso parece prometer satisfação, mas quanto mais se bebe dessas fontes, mais vazio a alma se torna, mais vazio o coração se torna. O profeta Jeremias descreveu essa tragédia humana quando disse: o meu povo cometeu 2 males. A mim me abandonaram a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias capítulo 12, 2, versículo 13. E Jesus continua dizendo: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Somente Cristo satisfaz, somente Cristo salva, somente Cristo transforma, somente Cristo faz brotar dentro do pecador uma fonte que satisfaz e transborda para a vida eterna. Amados e amadas, hoje a mesma fonte permanece aberta, a mesma graça continua disponível, o mesmo Salvador continua chamando homens e mulheres. Portanto, a pergunta final que eu faço para nós: você já bebeu a água viva que é Cristo Jesus? Você já bebeu a água viva que é Cristo Jesus? Pergunto isso porque todas as fontes deste mundo secarão, mas aquele que beber da água que Cristo dá, nunca mais terá sede. Essa água se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quero convidar o grupo de louvor que vem aqui à frente e convidar cada irmão e irmã para que, se possível, for fechar os seus olhos e buscar a Deus em oração.
esta água eu bebi e voltarei a ter sede. Tem até mais para beber depois, mas sempre terei sede. Mas a água que Cristo dá, essa é uma fonte eterna que nós nunca mais teremos sede. E que o Espírito Santo possa estar passeando em nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos saciando através da água viva que é Cristo Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu te louvo e te adoro por esse momento sublime em nossas vidas, por esse momento ímpar em nossas vidas, momento esse que o Senhor derrama do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, através da Tua Palavra, através de Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo se manifeste em nossas vidas, ó Pai. E a nossa oração nesta manhã é que nós sejamos recipientes que transbordem desta água, transbordem desse poder, transbordem da Tua ação, do Teu amor, ó Pai. Que vidas sejam curadas, que vidas sejam alcançadas através das nossas vidas. Que nós não guardemos somente para nós a Tua ação, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, mas que a gente demonstre a todos o Espírito Santo de Deus se movendo em nós, que a gente possa ser bênção por onde passarmos, ó Pai. E em nome de Cristo Jesus, se há necessidade de cura, que o Teu Espírito Santo cure nesta manhã. Se há necessidade de enxugar lágrimas, que o Teu Espírito Santo enxugue. Se há necessidade de transformar o nosso rancor em alegria, que o Senhor transforme. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Nós queremos cada dia mais aprender de Ti. Nós queremos cada dia mais nos deliciarmos na Tua presença. Nós queremos cada dia mais sentir o mover do Teu Espírito Santo. E em nome de Cristo Jesus, abençoe a Tua casa, abençoe os Teus irmãos, os meus irmãos, os irmãos de Cristo Jesus. Nos abençoe para a honra e glória do Teu nome. E continue a derramar sobre nós esta água viva que é Cristo Jesus. E assim nós continuamos orando com Cristo Jesus, Senhor, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda em pé, continuemos esse culto, dando a paz uns aos outros. Não saia e não fique sem dar a paz, pelo menos 7 pessoas. Sim.
Ainda bem que eu sou CMA6, senão teria outro acidente aqui. É um momento maravilhoso esse que a gente se confraterniza, muito ímpar em nossas vidas. Receber um abraço, receber um beijo, receber um carinho, que a gente possa fazer isso sempre mais e mais. E como diz a palavra de Deus, saudar-nos uns aos outros por nossos santos. E a gente possa aproveitar cada dia mais e mais esse momento. Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o vazar de nome, né? O presidente do Ministério de Ação Social e Economia da Igreja fala um pouquinho do fala da parte dos números. Irmãos, a minha palavra não pode ser outra senão agradecimento. Agradecimento a todos que colaboraram na aquisição dos lanches, tanto salgados quanto os doces, até o pastor nos motivo, gostoso da gente, para todo mundo tomar como exemplo. Agradecer também os que vieram ontem, dedicaram o seu dia, essa tarde, essa noite, parte da noite, para ajudar a realizar esse bazar. Foi tudo muito bom, ocorreu tudo muito bem, não teve briga, não teve discussão, graças a Deus, foi tudo bem. Então, obrigado a cada um de vocês. Beijo. Já está falando daqui a pouco a Jair, sobre o pastor, eu estou abrindo uma hora no iFood, né, para vender sanduíche, doce. Bom. Amendoim lá na porta do estádio, na pessoa da saída. Jair vendendo perfil, o pastor vendendo amendoim na porta do estádio. Vamos falar um pouquinho aqui do amendoim. Bom, contando aí por cima, a gente teve o pessoal da comunidade de cerca de 80 pessoas, da igreja, mais ou menos umas 30 pessoas aqui, né, para ajudar aqui no salão. A gente vendeu aí, não sei como custar, cerca de 500 peças de roupas, 180 unidades entre pernil e cachorro-quente, que não veio pernil, estava para caramba, os dois estavam com ambos. Doces, cerca de 90 doces, teve pudim, teve amendoim, teve bolo, teve canjica, que não teve também pernil, fazer o que, né? É uma festa. E em termos de valores, a gente está falando de cerca de R$3.700 arrecadados. Isso, depois de reunião com o pastor, a gente vai ver qual o destino nós vamos dar a essa arrecadação. Como disse a nossa irmã Jair, agradecer a todos que estiveram aqui ontem, todos aqueles que ajudaram trazendo as coisas, ajudaram fazendo a comida, ajudaram aqui na organização e tudo. E também já deixar aqui um lembrete para vocês. No mês de novembro, a gente vai fazer outro bazar, só que aí no bazar que vai ter utensílios, vão ter brinquedos, vão ter mais coisas, então vamos necessitar de mais pessoas do que a gente teve ontem. Então já deixei mais para frente, eu vou o dia certo, mas no meio do final de novembro vai ter outro bazar, então já coloquei aí sua agenda no sábado aí do final de novembro para vocês virem ajudar a gente novamente aqui nesse bazar no final de ano. Okay? E agradecer também, na hora a gente estava esquecendo das mãos de intercessão, agradecendo a Deus por ter abençoado a gente mais nesse bazar e abençoado a todos aqueles que vieram aqui, não só para organizar, para o seu tempo, mas também Deus abençoe todos aqueles que por aqui passaram, como disse o pastor, né? É um momento de mostrar para a comunidade, mostrar para as pessoas que tiveram a receptividade da nossa igreja e tentar com isso também que eles, uma hora, acabem vindo aqui para a igreja e acabem se juntando a nós aqui para o crescimento do reino de Deus. Obrigado, irmãos. Da minha parte é isso. Patrícia, alguma coisa? Domingo que vem, o pastor Marcelo estará na escola dominical às 9 horas, mas o pregador dominical
a convite do reverendo Gessé, estará conosco pregando no próximo domingo. Então, todos estão intimados a vir prestigiar, matar a saudade aqui do sermão do reverendo Deli. Eu passo a palavra para o pastor, para que nos dê a bênção e nos despeça. Antes da bênção, eu quero acelerar. Os irmãos possam levantar. No final do ano terá também pernil, aquelas guloseimas? Então, beleza. E o segundo ponto, eu quero agradecer a Deus também pela vida do reverendo Gessé, que mesmo não estando aqui entre nós, tem nos abençoado durante a semana através dos textos. Eu vejo no Facebook. E tem sido abençoador, tem sido muito abençoador ver aqueles textos. Que Deus continue abençoando a vida dele, da sua esposa e da sua família. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, Igreja de Cristo Jesus, hoje e para todos sempre.